Olá, como vocês estão? Eu espero que estejam bem e que estejam se cuidando. Eu sou a professora Mirela Botino, professora dos anos iniciais, e estou aqui representando o 5º ano no Rio Educa na TV. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando informação, e também fico muito feliz em saber que estamos conseguindo atingir mais alunos, seja através da TV ou também através da internet pelo uso do aplicativo. Agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de 30 e poucos anos, estatura baixa, tenho olhos verdes, cabelos loiros, longos e cheios. Estou vestindo uma calça jeans, uma blusa azul, estou no estúdio com o fundo da parede azul e cinza, temos uma mesa e um quadro caso eu necessite escrever. Bom, agora que a gente já se conhece, eu quero saber se você conhece o aplicativo Rio Educa em casa. Bem, esse aplicativo é um aplicativo muito simples de usar. Para você ter acesso, basta ir até a loja de aplicativos do seu celular, pesquisar pela palavra Rio Educa em casa e instalar. Depois você vai precisar da sua matrícula para fazer o acesso. Dentro desse aplicativo, você vai conhecer e vai conseguir várias informações. Tem o Google Sala de Aula, onde você pode interagir com o professor de vocês ao vivo e também postar atividades. Vocês têm o Leia para uma Criança, com várias opções de livro para leitura. Tem também o Atlas e muito mais coisa interessante. Agora, o mais legal de vocês saberem é que esse aplicativo é totalmente gratuito. Vocês não gastam nem a internet, nem os créditos de vocês. Bom, agora vamos lá junto comigo para a gente entender mais como vai ser a nossa aula hoje. Bom, agora que a gente já se conhece, a gente vai falar de um assunto muito interessante que está aí no material Rio Educa de vocês. Isso mesmo, esse material azul que vocês receberam na escola, um livro produzido pelos professores da rede. Então, tudo que a gente fala nessas aulas, eles são retirados de lá desse livro. Agora, atenção, nada de fazer as atividades sem antes consultar o seu professor, combinado? E para você que já fez a atividade ou já ouviu falar sobre essa aula, continua aqui com a gente, não vai embora não, porque vocês não podem perder e tirar alguma dúvida caso vocês ainda tenham. Bom, e para trazer a nossa aula de hoje, o nosso tema principal, não sou eu que vou falar não. Tem um personagem muito divertido aqui da Multirio que vai trazer para você o assunto principal da nossa aula de hoje. Alguém tem uma ideia de quem seja? É o Meia, pessoal. Um personagem da série Meias Aventuras aqui da Multirio. Bora, Meia, traz pra gente aí no slide qual é o tema da nossa aula de hoje. Muito bem, Meia. Esse é o nosso assunto da aula de hoje. Os elementos naturais do Rio de Janeiro. Obrigada, Meia. Hoje, prestem muita atenção, porque esse assunto ele é muito importante. Não só pra gente, mas para todo mundo, para todo o planeta. Porque nós vamos falar sobre os elementos naturais aqui da nossa cidade, mas também dos cuidados que nós devemos ter com ele. Bom, para começarmos, vocês sabem o que são os elementos naturais? Os elementos naturais são aqueles criados pela natureza, como o solo, o mar, a vegetação, que eles não foram criados e nem modificados pelo humano, pelo homem. Bom, nós vamos falar hoje sobre os elementos naturais aqui do Rio de Janeiro. E para quem ainda não se ligou, o Rio de Janeiro ele fica na região sudeste do nosso país. Isso mesmo, ele fica lá na pontinha, lá para baixo, né? Entre o meio e o fim do Brasil. A gente vai ver isso já já no nosso slide. Outra coisa importante que vocês devem saber é que a capital do Rio de Janeiro tem o mesmo nome que o estado do Rio de Janeiro. Então, tanto a capital quanto o estado chamam-se Rio de Janeiro. Agora sim a gente vai para o nosso slide para a gente visualizar aí os mapas. Bom, temos aí o mapa do Brasil. Se vocês observarem, ele está dividido em estados e também por cores. O grupamento dessas cores significa uma região, mas eu quero que vocês foquem nessa região azul mais escura. Se vocês observarem na legenda, está escrito aí, ó, região sudeste. Dentro da região sudeste, nós temos o Rio de Janeiro e é por isso que a gente tem que focar nela. E tem mais outros 4 estados aí no nosso slide representando a região sudeste. São eles Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E a leste a gente tem aí o Oceano Atlântico banhando o Rio de Janeiro.
Bom, temos aí um outro mapa, uma setinha como se fosse uma lupa, ampliando aí o Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia de como é a divisão dentro do Rio de Janeiro. Mas não é para vocês se preocuparem com o conteúdo que tem aí dentro não, é só para vocês realmente visualizarem, combinado? Bom, agora, na verdade, o que é muito interessante para vocês saberem é que o Rio de Janeiro ele floresceu num lugar muito lindo, com belos elementos naturais. Então, é muito interessante porque a gente tem muita coisa para falar aqui sobre esses elementos naturais no Rio de Janeiro. Bom, agora nós vamos falar sobre os elementos naturais presentes aqui, que são o relevo, a vegetação, a hidrografia e o clima. E a gente vai ilustrar o que eu acabei de falar no nosso próximo slide. Aí nós temos um mapa do Rio de Janeiro e ele está como se estivesse pintado por parte da bandeira do Rio. E nós temos aí os 4 elementos naturais que falamos. O relevo, representado pela Pedra da Gávea, a vegetação, representada pela Mata Atlântica, a hidrografia, ela está representada pela Baía de Guanabara e temos um sol aí representando o clima do Rio de Janeiro, que já já nós vamos descobrir como é esse clima. Bom, agora, você que está aí, lembra o que é relevo? O relevo, pessoal, na verdade, ele pode ser definido pelas formas que uma superfície do planeta possui, ou seja, pelas suas reentrâncias e saliências de uma superfície. Mas o relevo aqui do Rio de Janeiro, ele é muito diversificado, existem vários dentro de um mesmo município. E nós vamos falar das 3 unidades básicas desse relevo, que são elas: a parte mais alta, que pode ser chamada de Planalto ou Serra Fluminense. Tem a parte mais baixa, que a gente chama de Baixada Fluminense. E tem a outra parte, que são os maciços litorâneos, que são formados por rochas ao longo de toda a costa, de todo o litoral do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Corcovado. E uma outra curiosidade, pessoal, é que a Pedra da Gávea, ela é uma das maiores elevações aqui do Rio de Janeiro e é também o maior bloco de pedras de todo o planeta à beira do mar. Agora a gente vai passar para a vegetação. A vegetação do Rio de Janeiro, ela também é bem diversificada, mas a gente vai falar de 3 variações principais. São elas: no litoral, a gente tem a presença do entorno, o mangue e também a floresta atlântica. No interior, a gente tem a floresta tropical. E no restante do estado do Rio de Janeiro, nós temos uma vegetação costeira, composta por mangues, restinga e praia. Bom, agora a gente vai falar do clima. O clima do Rio de Janeiro é um clima bem quente. As temperaturas, elas são altíssimas. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o maior verão, com maior calor e temperatura de todo o nosso país. Bom, as temperaturas aqui ultrapassam a 40 graus. Agora, o inverno já é um pouquinho mais ameno, mas também não chove muito. E a temperatura mínima pode chegar até 15 graus, não menos do que isso. Mas para nós cariocas já é frio a beça, não é? E por último, nós vamos falar sobre hidrografia, que é a parte da geografia que estuda os rios, as águas de todo o nosso planeta. Temos presente aqui a Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba, que também ocupam uma grande parte, um grande espaço aqui no município do Rio de Janeiro. Bem, pessoal, mas infelizmente não é só de coisas bonitas que vive o Rio de Janeiro. Nós temos aí um grande descuido com o nosso meio ambiente. Em razão da alta concentração de indústrias na região metropolitana, o Rio de Janeiro, como a maioria das metrópoles de todo o Brasil e até do mundo, eles possuem sérios riscos, sérios problemas dentro do meio ambiente, por conta da questão da poluição ambiental. Bom, a Baía de Guanabara, ela sofre diariamente com despejo de esgoto, com óleo e também com a presença de materiais pesados, né? Materiais metais dentro da nossa Baía de Guanabara. Além disso, a Baía, dentro dela, caem vários outros rios, desaguado várias outras nascentes, então trazendo mais lixo ainda para a Baía de Guanabara, que acaba não circulando muito, né, o seu fluxo, então uma intensidade muito grande de lixo concentrada ali. Bom,
A Baía de Sepetiba, pessoal, ela acaba acontecendo a mesma coisa, de forma um pouquinho mais devagar, mas ela está indo pelo mesmo caminho, infelizmente, do que a Baía de Guanabara. A concentração de lixo é muito grande também dentro das suas águas. Bom, inclusive, pessoal, até as praias mais belíssimas aqui do Rio de Janeiro, tem muitas que estão proibidas para o banho, como a Praia da Urca, Botafogo e Flamengo. Vale lembrar que essa poluição é muito causada pela nossa responsabilidade. Às vezes, um papelzinho de bala que a gente deixa cair sem querer, uma garrafinha plástica que a gente esquece na praia, um coco na areia, tudo isso vira lixo e acaba indo para o mar e poluindo aquela água. Lembrando que não é só a gente que sofre com isso não. Os animais que vivem aí nessas águas também são danificados e prejudicados, podendo vir até morrer. Agora, vocês já ouviram falar no mar de lixo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro ainda esse ano? Foi na Praia do Arpoador, lá no início do ano, quando uma noite choveu muito, teve fortes ventos e no dia seguinte o mar apareceu cheio de lixo. Se você não lembra disso, olha aí o próximo slide para vocês verem como ficou a praia. Aí, ó, nós temos duas imagens. Essas são imagens de um lixo que foi produzido, né, pela gente e acabou chegando até a praia e o mar ficou totalmente poluído. Só para vocês terem uma ideia. Agora, não é só o mar que sofre, não. O ar que a gente respira todos os dias também tem uma grande concentração de gases poluentes que são liberados por essas indústrias e também pelo excesso de carros que circulam nas ruas. Então, vale a gente pensar um pouquinho sobre isso. Bom, hoje então a gente começou falando sobre os elementos mais belos da cidade do Rio de Janeiro e chegamos agora falando sobre a falta de cuidado que a gente tem com eles. Então eu deixo de recado para vocês que se conscientizem e que também conscientizem o próximo, lembrando a todo mundo que a gente deve cuidar do nosso planeta, do nosso lugar que a gente vive, né? E antes de ir embora para minha casa, apreciando a beleza do Rio de Janeiro, esse lugar lindo, nós vamos falar de um desafio que eu vou lançar para vocês. Olha aí no slide. Vocês devem entrar no nosso aplicativo Rio Educa em Casa. Lá dentro, vocês vão pesquisar nesse globinho aí, que é o Outros, e vão até Atlas, né? Atlas Escolar, que está aparecendo aí por último para vocês, ó. Dentro do Atlas Escolar, que é essa telinha aí que vocês estão vendo, vocês vão fazer uma pesquisa. Aí dentro eu quero que vocês procurem pelos mapas do Rio de Janeiro. Vocês vão também ver os bairros do Rio de Janeiro aí. Inclusive, pessoal, tem imagem até do Rio de Janeiro visto por cima, que são feitas pelo satélite. Ó, tá bem aí em cima. Bom, no final eu quero que vocês percebam tudo que nós conversamos, que vocês comparem e também acrescentem as informações numa folhinha. Vale colocar no caderno de vocês, anotar numa folha e depois conversem em casa tudo que a gente aprendeu e o que vocês viram. A gente vai se ver aqui na nossa próxima aula no Rio Educa na TV. Façam o desafio, cuidem do nosso ambiente e aproveitem as belezas naturais aqui do Rio de Janeiro. Um grande beijo e até a próxima!